Tem um jogador que os próprios adversários paravam para aplaudir quando ele tocava na bola, que fazia goleiros treinados por anos inteiros parecerem completamente perdidos, que voltou de 2 cirurgias no joelho e mesmo assim foi campeão do mundo. Esse cara não era normal. E hoje você vai ver os 10 momentos que provam isso. Ronaldo Nazário. Para muita gente, o melhor jogador que já pisou num campo de futebol. Não é hype, não é nostalgia, é fato. Ele fez coisas com uma bola que ninguém conseguia explicar direito. Nem os treinadores, nem os comentaristas, nem os próprios zagueiros que tentavam marcá-lo. Tinha algo diferente nesse cara. E nesse vídeo, a gente vai mergulhar fundo nos 10 momentos que definiram uma carreira que vai ser lembrada para sempre. Do começo avassalador até a Copa do Mundo de 2002, passando por gols impossíveis e uma história de superação que parece roteiro de filme. Fica até o final, porque o número 1 é algo que muita gente esqueceu, mas que vai te deixar com a boca aberta. Se você viveu essa época e sente saudade, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. 10. O gol contra o Compostela, 1997-98. Vamos começar pelo Barcelona. Ronaldo tinha 20 anos quando chegou no Barça e já era o melhor jogador do mundo. Mas esse gol contra o Compostela mostrou algo diferente. Ele pegou a bola no campo de defesa, driblou 1, 2, 3, 4 jogadores e finalizou na saída do goleiro. Mas o que chama a atenção não é só o gol em si, é a velocidade com que ele faz tudo isso. 9. A Copa América de 1997. Muita gente foca nas Copas do Mundo quando fala de Ronaldo, mas esquece dessa Copa América. O Brasil ganhou o torneio e Ronaldo foi o artilheiro e melhor jogador. Mas tem um momento específico que precisa ser mencionado. Ele recebeu a bola de costas para o gol, virou num movimento só, deixou 2 zagueiros no chão e bateu no cantinho. O goleiro nem se mexeu, não porque foi lento, mas simplesmente porque não havia nada a fazer. 8. O golaço contra o Valência. Ronaldo pegou a bola no meio-campo e simplesmente decidiu resolver sozinho. Saiu driblando um, depois outro, depois mais um. Quando chegou na área, só tinha o goleiro na frente. E o goleiro já sabia o que ia acontecer. 7. O lance no Cruzeiro que ninguém esquece. Antes de tudo isso, antes da Europa, antes das Copas do Mundo, tinha um adolescente de 16 anos no Cruzeiro que já fazia zagueiros experientes parecerem iniciantes. Ele pegou a bola no meio-campo, arrancou em velocidade e quando o zagueiro tentou fazer o carrinho, ele simplesmente pulou por cima sem diminuir o ritmo. Não desacelerou, não hesitou. Naquele ano, ele fez 12 gols em 14 jogos e ganhou a Copa do Brasil. Com 16 anos, isso não é precocidade, isso é uma anomalia. 6. Um driblador nato. Dá para falar de gol, dá para falar de velocidade, mas tem uma coisa que Ronaldo fazia que era diferente de tudo isso. O drible. Não o drible para ganhar tempo, não o drible para escapar da marcação. O drible para humilhar, para deixar o adversário no chão e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O que fazia o drible dele diferente não era a finta em si, era a velocidade com que ele executava. Outros jogadores faziam fintas parecidas, mas precisavam de espaço, de tempo, de distância do marcador. Ronaldo fazia com o zagueiro colado nele, sem desacelerar antes e sem desacelerar depois. Pesquisadores que estudaram o movimento dele chegaram a uma conclusão que parece exagero, mas não é. O tempo que ele levava para mudar de direção era menor do que o tempo que o cérebro humano leva para processar e reagir. Quando o zagueiro percebia o que estava acontecendo, Ronaldo já tinha passado. Não era falta de atenção, era biologia. 5. Uma máquina de fazer gols bonitos. Tem atacante que faz gol. E tem atacante que faz gol de um jeito que faz a pessoa parar o que está fazendo para assistir de novo. Ronaldo era do segundo tipo, mas o que poucos falam é o motivo. Não era só talento, era a variedade. Ele finalizava de qualquer posição, com a direita,
Com a esquerda, de cabeça, de voleio, de cobertura, de fora da área, com o externo do pé, com o interno, rasteiro, no ângulo, no meio do gol quando o goleiro estava mal posicionado. Não tinha um jeito certo. Tinha o jeito que a situação pedia. E ele enxergava isso em frações de segundo. Zagueiros não conseguiam estudar o padrão de finalização dele porque não existia padrão. Cada gol era diferente do anterior. E cada gol parecia simples quando você via, como se qualquer um pudesse fazer. Mas era exatamente o contrário. A simplicidade era o resultado de um controle técnico absurdo que tornava qualquer finalização parecer fácil. O que separava Ronaldo de qualquer outro atacante na hora de finalizar era a frieza, sem ansiedade, sem pressa. Quanto mais perto do gol, mais calmo ele ficava, como se o momento de pressão máxima fosse exatamente onde ele se sentia mais confortável. E provavelmente era. 4. O hat-trick pelo Real Madrid, que fez o Bernabéu enlouquecer. No Real Madrid, Ronaldo chegou em 2002, direto de uma Copa do Mundo onde tinha sido o melhor jogador do torneio. A pressão era enorme, o clube era enorme, e ele respondeu da forma que só ele sabia responder. Contra o Manchester United, numa partida histórica, Ronaldo fez 3 gols que pararam o mundo do futebol. Mas o que ficou na memória não foi só o número, foi a forma. Roy Keane, capitão do United naquela noite, foi entrevistado depois do jogo e disse que Ronaldo era simplesmente impossível de marcar. Não difícil, impossível. E olha que Keane era conhecido por nunca elogiar adversário nenhum. 3. Os 2 gols na final da Copa do Mundo em 2002 contra a Alemanha. Final. Brasil contra a Alemanha. O mundo inteiro assistindo. E Ronaldo fez 2 gols. 2 gols na final de uma Copa do Mundo. Depois de tudo que ele passou, depois de quase perder a carreira 2 vezes, depois de ser descartado por meio mundo. Ele estava lá, no maior palco do futebol, e foi o melhor jogador do jogo mais importante do torneio. 2. Nas bolas paradas, ele também era outro nível. Quando a maioria das pessoas pensa em Ronaldo Fenômeno, pensa na velocidade, no drible, na finalização em movimento. Mas tinha uma outra faceta dele que ficou um pouco escondida por trás de tudo isso: as faltas. Ronaldo cobrava falta de um jeito que poucos atacantes do mundo conseguiam. Não era falta teleguiada com o efeito que você vê hoje em dia. Era potência com direção. A bola saía forte, baixa e ia no canto antes do goleiro conseguir processar para onde estava indo. 1. O gol de cobertura pelo Corinthians que calou todo mundo. Quando Ronaldo chegou no Corinthians em 2009, muita gente já tinha escrito o fim da história dele. Ele estava visivelmente mais pesado do que nos tempos de Barcelona e Inter. Os comentaristas falavam abertamente que era saudade, que era marketing, que o Ronaldo que todo mundo amava tinha ficado lá atrás em 2002, e aí veio esse gol. Numa jogada aparentemente simples, ele recebeu a bola pelo lado, avançou em direção ao goleiro e tocou por cima. Uma cobertura, suave, no ângulo. O estádio explodiu, não só pela beleza do gol, mas pelo que representava. Esse gol não está aqui porque foi o mais bonito tecnicamente. Está aqui porque foi a resposta mais elegante que um jogador já deu para todo mundo que duvidou dele. Quando você junta tudo isso, os dribles impossíveis, os gols que faziam goleiros ficarem parados sem reação, as lesões devastadoras, as voltas que ninguém acreditava serem possíveis, você entende por que esse cara é diferente. Não é só sobre futebol, é sobre um jogador que fazia coisas dentro de campo que eram bonitas demais para serem reais, que fazia a torcida adversária aplaudir de pé, que deixava os próprios zagueiros rindo depois de serem driblados, porque o lance tinha sido bonito demais para ficar com raiva. E se você teve a sorte de assistir ele jogar ao vivo, você sabe exatamente do que a gente está falando. Agora, comenta qual foi o momento que mais te marcou na carreira do Fenômeno. A gente se vê no próximo vídeo.